Quem manda nas nossas decisões do dia a dia? A nossa consciência? Os nossos princípios? Ou as regras do jogo da sociedade? A gente começa essa análise com esse eterno cabo de guerra entre o que a gente pensa e o que a coletividade espera para entender como essa tensão toda molda o nosso mundo, especialmente aqui no Brasil. E olha, num mundo cada vez mais cheio de tecnologia, de algoritmos, de inteligência artificial, surge uma pergunta que parece de ficção científica, mas não é. Será que a moralidade, aquela escolha entre o certo e o errado, pode ser automatizada? Ou tem alguma coisa aí que vai ser para sempre humana? Pensa nessa situação. Um carro, sem motorista, prestes a bater. Não tem escapatório. A máquina tem que decidir. Desvia e atinge uma única pessoa para salvar o passageiro ou segue em frente e atinge um grupo maior. Isso não tem uma resposta de sim ou não que dá para botar num código. Exige um juízo de valor. E essa decisão, com todo o peso que ela carrega, ainda é uma responsabilidade nossa, de carne e osso. Pois é, esse tipo de dilema joga a gente bem no meio de uma briga de gigantes. De um lado, o que a gente acredita, os nossos princípios. Do outro, as regras e as estruturas de poder da sociedade. E para a gente entender essa briga, a gente precisa de duas ferramentas, a ética e a moral. Pensa assim, ó. A ética é tipo o grande livro de regras, sabe? Os princípios que deveriam valer para todo mundo em qualquer lugar. Já a moral é a nossa bússola interna. É o que a gente, pessoalmente, acha certo ou errado. E às vezes, essa nossa bússola aponta para um lado e o livro de regras para o outro. E essa diferença fica claríssima nesse caso. Olha só. Um juiz lá da Suécia olhou para os benefícios que alguns funcionários públicos recebem aqui no Brasil e deu recado. Para ele, aquilo podia até ser legal, tá na lei, mas para o senso de moral dele era um absurdo usar dinheiro público para luxo. Exatamente esse o choque, a regra coletiva contra o princípio individual. E quando essas nossas escolhas morais saem da nossa cabeça e viram decisões sobre como todo mundo vai viver junto, aí a gente entra no campo da política. E política não é só sobre partido ou eleição, não. É, basicamente, o nosso grande combinado sobre como organizar a vida em sociedade para buscar o bem de todos. A conclusão aqui é bem direta, né? Uma política sem uma base ética vira só um jogo de poder pelo poder. Para a gente realmente buscar o bem comum, a gente precisa de uma bússola moral guiando o caminho. Senão, a gente se perde. Beleza. Então, como a gente pega esses princípios todos e transforma em regras práticas para o dia a dia em sociedade? A resposta para isso tem nome: cidadania. Mas, ó, essa ideia de cidadania não nasceu pronta. Ela foi se transformando e muito ao longo da história. A jornada é longa. Começou lá na Grécia Antiga, mas era uma espécie de clube VIP, só para alguns. Aí veio a Revolução Francesa e abriu um pouco mais a porta, falando dos direitos do homem. E aqui no Brasil, o grande marco foi a nossa Constituição de 1988, que basicamente disse o seguinte: ser cidadão é ter direito à saúde, educação, moradia, e o Estado tem o dever de garantir tudo isso. Mas a gente sabe, né? Ter uma lei bonita no papel é uma coisa. Fazer ela valer na vida real, bem, aí é outra história. E a realidade brasileira mostra que a gente ainda luta com os problemas bem antigos e bem difíceis. Para a gente ter uma ideia do tamanho do abismo entre o ideal e o real no Brasil, vamos começar com um único número. Só um. 6. 6. Esse é o número de brasileiros que, sozinhos, têm a mesma riqueza que os 100 milhões de brasileiros mais pobres juntos. É um negócio tão absurdo que é difícil até de visualizar. Mostra que aquela igualdade garantida na Constituição ainda está muito, mas muito longe da vida real de metade do país. E essa desigualdade brutal tem cor. Os dados não mentem. No Brasil, uma pessoa branca ganha, em média, o dobro de uma pessoa negra. É uma ferida histórica que simplesmente não fecha e que continua sangrando no presente. E junto com a desigualdade vem outro fantasma, a corrupção. A raiz de muito disso está numa palavra que parece complicada, mas a ideia é simples: patrimonialismo. Na prática, é aquela mentalidade de confundir o que é público com o que é privado. É tratar o Estado como se fosse o quintal da própria casa. E aí fica quase impossível separar o interesse de todos do interesse de alguns. E essa cultura, segundo alguns historiadores, vem de longe. É quase como o nosso pecado original. Começou lá atrás, com o tráfico ilegal de escravos, que estabeleceu uma regra não dita.
Para a elite poderosa, a lei é mais flexível. Nascia ali um princípio de impunidade que, infelizmente, assombra a gente até hoje. Só que essas lutas antigas por ética e cidadania não desapareceram, não. Elas só mudaram de campo de jogo. Hoje, no século XXI, as grandes batalhas são travadas em dois terrenos super complexos, o da identidade e o da verdade. Um desses campos de batalha é a identidade. A discussão sobre gênero, por exemplo, desafia ideias antigas ao separar uma coisa da outra. O sexo biológico é uma coisa, já os papéis, os comportamentos e as identidades que a sociedade espera de homens e mulheres, isso é outra coisa, é uma construção social. Essa ideia ficou famosa na voz de Simone de Beauvoir. Quando ela disse não se nasce mulher, torna-se mulher, ela estava dizendo exatamente isso. Não é a biologia que define tudo, mas sim a cultura, a sociedade que vai moldando o que significa ser homem ou mulher. A outra grande batalha é pela própria noção de realidade. A onda de fake news não é só sobre mentiras, é um ataque direto à nossa capacidade de concordar sobre fatos básicos. E sem um terreno comum de verdade, como é que a gente consegue ter qualquer debate ético ou político? E pode parecer um salto grande, mas o ato de compartilhar uma desinformação sem pensar direito lembra um conceito assustador da filósofa Hannah Arendt, a banalidade do mal. Ela percebeu que grandes atrocidades foram cometidas não por monstros, mas por pessoas comuns que simplesmente pararam de pensar. Hoje, essa falta de pensamento crítico ao clicar em compartilhar pode causar danos imensos. E tudo isso nos traz de volta à nossa questão central. Afinal, como é que a gente, como indivíduos, consegue navegar uma sociedade tão complexa, tão diversa e muitas vezes tão cheia de conflitos? O desafio final talvez possa ser resumido em um grande paradoxo. Um quebra-cabeça que testa os limites da nossa convivência. Pensa bem, se o nosso objetivo é ter uma sociedade super aberta e tolerante, a gente deve também tolerar aqueles que são intolerantes? Onde que a gente traça a linha? O filósofo Karl Popper deu uma resposta bem direta para isso. Ele disse que, para a tolerância sobreviver, ela não pode ser limitada. Uma sociedade tolerante precisa estar preparada para não tolerar a intolerância. E isso, isso joga a responsabilidade de volta para cada um de nós. A responsabilidade de questionar, de se engajar e de defender ativamente os valores em que a gente acredita.